Olá, tudo bem com vocês? A pedidos, o Jeito de Contar vai fazer agora uma análise sobre a primeira mulher governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira. E eu convidei a cientista social e cientista política Joyce Andrade para bater um papo com a gente e fazer essa análise sobre como vai será esse novo estado de alegria, tendo a primeira mulher governadora e colocando, enfim, a era de homens no comando. Vamos lá? Fazer esse bate-papo comigo? É logo depois da vinheta. Segura aí. Para acontecer, tudo tem seu jeito. Jeito de contar. Fernando sonhou comigo todos os meus sonhos. A gente esteve junto desde sempre. Sempre disse que não existia Fernando sem Raquel, nem Raquel sem Fernando. Ele sonhou que a gente pudesse estar aqui nesse momento hoje. A gente sonhou junto fazer Caruaru, mudar a vida de gente. A gente sonhou junto poder estar aqui hoje. Meu amor, nego, eu vou fazer tudo aquilo que a gente sonhou junto. Cuidar de gente, ir aonde não chegaram, ir nos invisíveis. Foi para isso que Deus deu nossa missão. Olá, pessoal do Jeito de Contar, eu sou o jornalista Denis de Lima e estou aqui para fazer uma análise política sobre as eleições de 2022 com a minha convidada Joyce Andrade. Ela que é cientista social, cientista política, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Estado de Pernambuco, estado que a gente adora, que é arretado demais. Joyce, conta um pouquinho da tua experiência aí. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu sou graduada, como o Denis falou, pela Universidade Federal de Pernambuco em Ciências Sociais. Eu tenho experiência no estudo do comportamento político e atualmente eu venho pesquisando mais profundamente as questões de raça e de violência contra pessoas negras. Joyce, tivemos 16 anos de governo do PSB aqui em Pernambuco. Fora os anos anteriores, todos eles comandados por homens, a comando da pasta do Estado. Eu diria, ou uma frase que eu usei numa análise que eu fiz anterior, o império do machismo, que está sendo quebrado agora. No comando do Estado. Como é que você vê essa quebra? A gente vem de 16 anos, 8 anos do governo Eduardo Campos, mais 8 anos do governo do Paulo Câmara, fora as gestões anteriores. E, de repente, a gente vem para uma eleição para governo do Estado de Pernambuco, onde veja a questão da cota ontem, onde 5 candidatos estavam à frente na pesquisa, mas 3 eram homens e 2 mulheres. E, no final, ficaram apenas 2 mulheres que decidiram tomar conta e o rumo das eleições. Como você vê essa análise do império do machismo, de homens comandando durante esse tempo todo, e agora a gente quebra de vez esse ciclo? Eu diria que a gente tem um grande percurso histórico, advindo desde das capitanias hereditárias, desde quando Pedro Álvares Cabral chegou por aqui. Mas essa quebra com esse patriarcado, eu acho que é geracionário. Eu acho que, atualmente, os jovens estão percebendo que não é bem assim e que todo mundo tem que ter voz, tem que ter vez, principalmente as mulheres, que são a maioria da população no nosso país. Isso se reflete também nos estados, obviamente. É um movimento que é bem bacana para pensar nas perspectivas que a gente pode trazer com essa mudança, sabe? É muito interessante pensar que agora, ao invés de ter um pai para Pernambuco, a gente vai ter uma mãe, que foi um artifício bem usado pelas duas candidatas durante toda a campanha. Eu vou ser a mãe que Pernambuco precisa, que foi, na verdade, um artifício que as duas candidatas usaram para realmente quebrar com essa ideia de que
Pernambuco tem que ser governado somente por homens e apenas os homens fazem um bom governo. Tanto que Raquel, a ganhadora das eleições, passou grande parte da campanha dela falando que as mudanças que ela fez para Caruaru como mulher foram as melhores, foi o que Caruaru viu melhor na história da cidade. Então, eu acho que essa mudança, obviamente, como mulher, no meu local de fala como mulher, tende a ser positiva e tende, obviamente, a inspirar diversos outros estados. E pensando também que nós somos o primeiro estado do Brasil a ter uma governadora e uma vice-governadora ao mesmo tempo, né, É na isso que eu mesma estava chapa. pensando, é isso que eu estava É, analisando. Temos duas mulheres disputando, a governadora e uma vice-governadora, realmente quebrando paradigmas, né? sim, quebrando o jeito de pensar da Sim. sociedade pernambucana. E foi muito bacana poder, como Estado, né, eleger uma mulher pela primeira vez. E você tem duas mulheres que têm uma história política Bem conceituada, extensa. histórica de força, extensa. A Priscila Krause, eu conheço todo o histórico político dela, da defesa dos direitos humanos. E ali você une as duas, né? Você une as duas para combater um único, combater não, para dialogar com a população, um projeto consistente, um projeto de crescimento, de mudança radical Uhum, para o estado de Pernambuco. sim. Agora, a gente tem duas mulheres. No primeiro turno, a gente pensou que o Miguel Coelho iria para o segundo turno com a Marília Reis, e de repente, de manhã, quando eu fui voltar, me lembro quando eu fui voltar, recebi a notícia de imediato que o marido da Raquel Lira tinha falecido. Você acha que foi uma comoção de ter virado voto? Bem Particularmente, rápido. particularmente, eu acredito que sim. Nós brasileiros gostamos, sabe, de um caso familiar. Justamente essa questão. Você é mãe de Pernambuco, sabe, tem esse toque familiar, tem esse toque pessoal. Eu acredito que em Pernambuco o público, é uma frase feminista, mas o público se torna privado. E eu acho que sim, houve a comoção e é, termina assim pesando em quem votar. Essa comoção houve, não sei se você lembra, essa comoção houve também com a morte de Eduardo Campos. Até então, Paulo Câmara, quando governador, de repente ele estava atrás das pesquisas, de repente ele disparou. Então, eu Sim. fiz um comparo. Quando eu recebi a notícia, eu linkei rapidamente com a morte do Eduardo Campos, que tinha um governador que era desconhecido até então, né? Já Raquel Uhum. Lira é diferente, que é uma figura pública conhecida, que tinha um mandato, que tinha um histórico político, e o Paulo Câmara não, ele vinha de uma pasta como secretário, e a briga dentro do partido resolveu colocar ele, e de repente o Eduardo Campos se sai candidato a presidente da República, e houve aquela morte, e de repente a comoção foi tão grande que o público decidiu votar no candidato daqui. E a Marina teve uma expressão a nível nacional muito grande no estado, como sucessora aí do Eduardo Campos. Mas a questão que eu quero tornar aqui é que a gente saiu do primeiro turno e foi para o segundo turno com duas candidatas. Veja, Uhum. duas mulheres disputando pela primeira vez o estado de Pernambuco, como você disse, o primeiro estado a ter uma mulher, depois de séculos e séculos, vamos colocar assim, governadora do estado de Alegria, digamos assim, pelo nosso frevo. E aí, para mim, houve show de fake news. Como avaliar isso, fake news, tanto de um lado quanto do outro? Fake news tem sido uma arma utilizada aqui no nosso país desde 2018. É bem preocupante pensar nas fake news como engrenagem para eleição, porque é uma arma bem desonesta, sabe? É uma arma passível, na verdade, de cassação de mandato e de mandato não, de chapa. E é bem preocupante pensar que essa é a alternativa que os candidatos usaram para as candidatas usaram para expor
as melhores... não, olha, tem isso aqui, essa é minha proposta, mas olha o que ela fez. E ser uma mentira, e ser uma falácia, sabe? É muito preocupante pensar nisso como estratégia de campanha. Eu acho que falta ainda, obviamente, honestidade para assumir que foi usado. E falta também a honestidade como candidato e dizer que não é esse o caminho que a gente deve usar, não é essa rota que a gente deve seguir. Perspectiva do futuro. Como é que você avalia a gestão da Raquel Lira nos próximos 4 anos? Segundo a vice-governadora, ela vai receber as contas em dias, palavra da governadora, para a imprensa, que a Raquel Lira vai receber as contas em dias, com dinheiro no caixa, e que o governo está, digamos que está tudo certinho. Como é que você vê o que é que a Raquel Lira vai encontrar no estado de Pernambuco para governar os próximos 4 anos junto com a Priscila Krause? Para mim, Raquel Lira vai encontrar um pouquinho de caos no estado de Pernambuco, justamente por causa dessa mudança drástica que é ter um governo de centro-esquerda do PSB e, sabe, na direção tecnicamente oposta. Eu acho que ela pode encontrar certa resistência de certos prefeitos, porque em 2020 a maioria dos prefeitos era do PSB e talvez ela encontre certos problemas em governar em certas áreas, justamente por essa aliança do PSB, que obviamente não elegeu o candidato Danilo Cabral. Mas eu acho que, de acordo com as propostas que ela traz, que são em todas as áreas, obviamente, ela tende a fazer um mandato plural e um mandato bem, eu diria, bem progressista, no sentido de progresso mesmo, para o estado de Pernambuco, que é uma coisa boa. Nem sempre as mudanças drásticas são mudanças ruins. E eu penso que é essa mudança que a gente, obviamente, como eleitores, queria para o estado de Pernambuco. A gente deu um voto de confiança e eu espero, como pernambucana, que seja uma mudança boa, seja uma mudança positiva e que traga bons frutos para o nosso estado. O Jeito de Contar é uma plataforma que produz conteúdo sobre cultura e arte. E a gente falou questões econômicas, sociais, mas como é que você vê o ligamento da Raquel Lira com a cultura pernambucana? A gente tem o maior celeiro de diversidade cultural do estado de Pernambuco. Temos o frevo, o maracatu, os afoxés, os caboclinhos, as influências de outras culturas. Temos o cinema independente, temos patrimônios históricos tombados, patrimônios, cinema de rua, cinema de guerrilha, teatros. A gente tem um acervo cultural muito grande. Como é que você vê a Raquel Lira lidando essa ligação dela com a cultura? Já que a Marília Reis, ela frisava muito a questão, no programa de governo dela, ela falava muito da questão da temática da cultura. Ela falava no governo da cultura. Eu senti um pouco de dificuldade dessa linha, sabe, dessa ligação da Raquel com a cultura pernambucana. Como é que você vê essa ligação da Raquel com a cultura pernambucana? Então, eu acredito que para a eleição, né, para que ela pudesse se eleger, ela focou em pautas mais importantes, no sentido de falar o que a população gostaria de ouvir. Eu vou reforçar a segurança. Mas a cultura não seria importante também para a população? Vamos com calma. O que a população queria ouvir, no sentido de vou reforçar a segurança, vou reforçar a educação, vou reforçar a saúde, que são pautas emergenciais. O Estado está crítico em segurança, está crítico em educação, está crítico em saúde. Obviamente que a cultura tem um espaço importantíssimo para o desenvolvimento, não só cultural, obviamente, social. claro,
mas para o espaço intelectual. Sim. Raquel, eu acredito que sabe, obviamente, da importância da cultura e sabe. Priscila Krause, obviamente, também sabe da importância da cultura, que são as duas pessoas que vão estar à frente desse governo, né? E eu acho que ela vai desenvolver, sim, um plano interessante para a cultura, com incentivo, por exemplo, a visitação de museus, incentivo, obviamente, a frequentar espaços. Eu acredito que as propostas dela vão, sim, tomar corpo durante o mandato e a gente pode esperar, talvez, esse incentivo maior durante realmente a progressão do mandato. Então vamos esperar chegar 1º de janeiro, quando ela tomar posse, e ver os 100 primeiros dias de governo dela, ver as propostas de campanha se realmente vão tomar formas, Forma, né? E exato. movimentos, né? E movimentos diante de tudo isso. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque as mesmas pessoas que colocaram ela lá podem tirar ela de lá. E a gente Sim. necessita de espaços de cultura, a gente necessita de tudo isso. Então, se a gente não recebe, é complicado, hein? Eu particularmente fico muito feliz, porque chegamos a uma reta final de 2 mulheres no comando, 2 Andréas, podemos dizer assim, como roteirista, 2 Andréas, cada uma com sua peculiaridade, né? Cada uma com a sua fibra, com a sua forma de enxergar Pernambuco, né? Para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, na questão econômica, porque se a gente pensar Pernambuco, a gente vai pensar na diversidade que Pernambuco pode propor para o mundo, como se, né? Através da sua cultura, através das suas políticas sociais de inclusão, sua segurança pública. Eu consigo enxergar assim 2 mulheres que chegaram no final, que uma venceu. O que mais importante não é que ambas estavam concorrendo entre elas, sim, havia uma concorrência política, mas a questão é que eram 2 mulheres que chegaram na reta final e eliminaram todos os outros homens, né? E disseram assim: a gente vai chegar e vamos eliminar os homens e vamos batalhar a mudança, porque era, na verdade, é o que a população estava querendo, algo Sim, novo, pedia sim. algo novo, clamava por isso. E aí, a Marília Reis, que antes ela foi retirada do PT de sair governadora, né, na reeleição do Paulo Câmara, então aí ela saiu deputada federal, tentou a prefeitura do Recife e chegou a hora dela ser governadora novamente, tentar governadora, mas infelizmente não foi dessa vez. E aí, o que a gente espera de 4 anos de alegria total, que a Raquel consiga desenvolver um bom trabalho no estado de Pernambuco. Joyce, obrigado. Eu agradeço a você por essa análise que você fez do estado de Pernambuco, as 2 mulheres candidatas, você representando aí as 2 mulheres, né, a força da mulher no comando do estado de Pernambuco pelos próximos 4 anos. É importante frisar que elas, independente de quem ganhasse, essa pessoa iria encontrar dificuldades, sabe? Principalmente pela cultura que a gente tem, de que uma mulher não ia saber governar, meu Deus, tira ela daí. Mas, no final das contas, como você falou, uma mulher venceu. E isso representa todas as mulheres. Isso faz com que as novas gerações possam se ver na política. Política não é só de homem. Política não é só de caras engravatados falando o que querem, sobre pautas que nunca ouviram, sabe, dando opinião sobre o que não podem, sobre o que não deveriam. Política é de todo mundo. Política vai afetar todo mundo. Então, é muito importante ter uma representante feminina no maior cargo do nosso estado. Eu fico muito feliz de poder viver nesse mesmo momento dessa mudança tão drástica e desse futuro tão promissor que a gente está vendo no nosso estado agora. Obrigado. Bom, esse foi o jeito de contar fazendo análise política do estado de Pernambuco para a governadora. E aqui vocês acompanham as redes sociais do Jeito de Contar. E
Joyce, obrigado e vamos espalhar só notícias boas, que é o que a gente quer. Exato. Muito obrigada. Tchau. Para acontecer, tudo tem seu jeito. Jeito de contar.